Gente, que situação patética essa envolvendo a Coreia do Sul, onde um presidente, o qual eu nem vou tentar pronunciar o nome, decretou uma lei marcial, ou seja, um autogolpe, um golpe de Estado para permanecer no poder e com isso fazer com que a Câmara tentasse revertesse um processo de impeachment ao qual está tramitando. Vejam, a 1 hora da madrugada, 1 hora da manhã, na Coreia do Sul, ele decretou a lei marcial. 6 horas depois, ou seja, 7 horas da manhã, ele já tinha revogado o decreto, ou seja, a ditadura mais curta que tivemos notícia na história. Que situação patética. O pronunciamento dele, os dois pronunciamentos dele têm fatos que chamam muito a atenção. Primeiro, o pronunciamento do golpe, da lei, ou seja, até para explicar aqui, gente, lei marcial é quando leis militares passam a valer na esfera civil, tá? Mas esse decreto inicial dele já chamava atenção porque ele dizia que faria isso em função de forças comunistas vindas do norte, da Coreia do Norte, que iriam que vinham a desestabilizar o sul. Essa influência comunista malévola a qual ele se referia é justamente o processo de impeachment que ele sofre em função de acusação de desvios, onde até a esposa dele está envolvida na história. Né? E o decreto onde ele revoga, aliás, diga-se de passagem, com muita pressão popular, com muitas manifestações na rua, né? Esse processo, que ele encerra, quando ele decreta que vai ser eliminado essa lei marcial, quando ele faz isso, ele fala no pronunciamento, eu vi os dois pronunciamentos, gente. Ele fala no pronunciamento que tudo bem, vai recuar a partir do clamor popular. Diga-se de passagem, a oposição que tem maioria no Congresso foi contra, mas o partido dele também foi contra. E ele disse que faria isso, mas que não se falasse mais em impeachment. Ele falou no pronunciamento. Gente, isso é algo absolutamente terrível, péssimo. Porém, as pessoas, a população civil está até agora protestando. E agora estão pedindo a prisão do presidente. Então, ao fazer uma manobra política, ele pode acabar preso em função disso. Isso tem a ver também com uma tradição de manifestações que a gente vê lá na Ásia, que a gente vê na Coreia, que a gente vê na Tailândia, que a gente já viu nas Filipinas, onde os manifestantes eles ficam em longa duração, eles vão pra rua e não saem. Nós devemos nos esperar, nós aqui na América Latina, nós fazemos protestos curtos. Claro que tem exceções, a gente sabe que os chilenos em 2019 fizeram manifestações gigantescas e de longa duração. Mas a gente sabe que aqui, por exemplo, no Brasil, na Argentina recentemente, as manifestações de algumas horas que terminam com todo mundo celebrando, tomando cerveja, independente do que acontece. Mas vejam, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, gente, como o nível político está rebaixado a nível mundial. Gente, que coisa bizarra. Esse presidente que ali está, que é um autotitulado ultraconservador, fez guerra cultural na campanha, ia acabar com o perigo que havia das famílias, perigos comportamentais contra as famílias. Você sabe do que se trata? Aquele receituário clássico que a gente vê aqui na América Latina, né? Kit LGBT, esse monte de bobagem que inventam, né? Que tem a assinatura da propaganda dos Estados Unidos. É um ponto que eu vou chegar aqui daqui a pouquinho. Agora, o nível político está muito rebaixado. O político hoje, ele, assim, não que fosse diferente conceitualmente do passado, mas hoje é muito pior. O político hoje, ele se torna um vendedor de discurso barato, ele se torna assim um produtor de entretenimento para ganhar voto de uma maneira tão terrível que o debate político vai sendo cada vez mais rebaixado de maneira bizarra. De maneira bizarra. Isso é algo que a gente tem que ter em conta. Outra coisa que tem que ser dito, que a Coreia do Sul é uma colônia dos Estados Unidos. Uma colônia desde lá das décadas de 40 e 50.
ao final da Segunda Guerra Mundial, onde a Península Coreana foi dividida em dois e que os Estados Unidos invadiu a parte sul para evitar o avanço soviético e chinês, né? E fez aí uma tática que eles fazem muito, dividir o país. Eles não podem ficar com o país inteiro, eles dividem e ficam com a metade. Fizeram isso no Vietnã, só que os vietnamitas venceram eles. Né? Fizeram isso na Alemanha, claro, os soviéticos também contribuíram com isso. E hoje eles fazem isso com a propaganda, dividindo também os países. A América Latina a gente vê isso muito. É um país que tem a bandeira como símbolo, que defende valores hipoteticamente conservadores, porque há uma discussão também sobre isso, né? E o outro lado, o resto. E que é a esquerda, e aqui aí né, vão acabar com a família, essa coisa toda que a gente vê no Brasil, mas a gente vê nos países vizinhos também. Lá é a mesma coisa. Então, essa divisão que a gente tem, uma divisão moral, uma divisão que o pessoal fala, né, que é a polarização, que é uma polarização que ela é de fato gerida, é uma polarização imposta, né, onde os interesses nacionais ficam em segundo plano. Percebam quanto essas práticas, essas táticas, elas enfraquecem a soberania nacional. A Coreia não tem soberania nacional desde 53, quando houve um armistício e as duas Coreias pararam de guerrear. Mas se vocês forem reparar, poucos países hoje têm soberania. E cada vez mais eu me convenço que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra por hegemonia. E mais do que isso, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria consolidaram a hegemonia estadunidense, a hegemonia yankee, de maneira que a gente olhando parece até que irreversível, gente. A América Latina é completamente hegemonizada pelos Estados Unidos, a Europa completamente hegemonizada. Vocês querem a prova disso? Olhem o que está acontecendo na Ucrânia. O conflito da Ucrânia e da Rússia, ele mostra isso categoricamente. Os Estados Unidos levaram todos os países que quis para o meio do conflito e depois foi vender produtos onde a Rússia deixou de vender. Escândalo total. Então vejam, e a gente está vendo aqui, a Coreia também, o Japão também é uma colônia. Poucos países não são colônias dos Estados Unidos. E nessa crise agora da Coreia do Sul, o presidente teve que ir se explicar para os Estados Unidos, gente. Que vergonha! Como que chegamos nessa situação? Os exércitos nacionais acabam sendo forças de ingerência externa sobre seus países nessa lógica de dominação. Podem ver nesse caso agora. O presidente fez o decreto, as forças armadas foram para as ruas para cumprir a lei marcial. O Congresso derrubou, antes do presidente, a constitucionalidade da lei marcial, e o exército emitiu nota dizendo que não ia cumprir. Imagina! Aí depois, quando o presidente emitiu um novo decreto, aí que eles cumpriram. É a mesma lógica que a gente vê aqui. As Forças Armadas participam do processo político e fazem aí um controle sobre a sociedade civil. Então, eu espero que os manifestantes que estão na rua ainda na Coreia, mais de 24 horas depois, consigam cumprir seus objetivos e, mais do que isso, consigam se organizar para uma nova sociedade. Porque isso que a gente está vendo aí e que a gente vê aqui, coisas similares, não dá mais.